Já estamos ao vivo. Já sabe. Boa noite, queridos amigos da Confraternização Espírita de Jequié, muita paz, muita luz. Sejam bem-vindos, que Deus possa nos abençoar nesta noite maravilhosa, nesse estudo da doutrina espírita, essa doutrina que liberta as nossas consciências, fortalece, enfim, que nos dá sempre a segurança e a força de seguirmos avante nas responsabilidades do amor e da paz. É com grande alegria que começamos o nosso trabalho com a leitura preparatória do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu prefácio, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, que vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo a verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra no universo. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos que estão entrando, muita paz. Vamos agora nos prepararmos para a prece inicial, E mais uma vez, estamos juntos, com certeza, com muita alegria, com muita felicidade, pois essa sintonia de amor, do nosso coração, que se estende aos corações dessa casa maravilhosa que é a Confraternização Espírita, ela é uníssona, ela é única, ela é uma fraternidade e uma sensação de amizade, de fé, de companheirismo muito grande, que sentimos sempre quando somos convidadas, no caso nós e a espiritualidade que participa do trabalho, a estarmos juntos. Então vamos fechar os nossos olhos, procurando essa sintonia maravilhosa com a equipe espiritual e em conexão com o mentor espiritual da casa, com a sua diretoria encarnada e desencarnada, com todos os seus trabalhadores, mentores de cada departamento, espíritos queridos que ajudam na equipe doutrinária, Jesus, nosso irmão, e Deus, nosso Pai. Agradecermos a oportunidade de estarmos reunidos nesta noite, em nome da paz, em nome do amor, pois é importante para cada um que aqui se encontra sentir a certeza deste amor. Obrigada, muito obrigada. Então, com essa gratidão, começamos a nossa atividade da noite. Nós
teremos, né, a reflexão da noite fundamentada em uma temática que é muito interessante, que chama-se Revelações do Plano Superior. Quando falamos na palavra revelação, e aqui está no plural, né, lembramos de imediato que revelar é tirar o véu, né? Tirar o véu de algo que está obscuro, né? Que não está em consonância com a clareza, né? Por isso que é revelar, é tornar-se visível para aquele que está próximo, né? Vendo, visualizando ou ouvindo. E do plano superior, né? Então hoje nós vamos ter assim a alegria de estudarmos um pouco, eu falo estudo porque uma doutrinária é um estudo, né? Nós sabemos que traz um conhecimento vastíssimo e informações de livros, né? De especialistas, né? Doutrinadores ligados à doutrina espírita, como também de outras ligações, né, religiosas ou não, mas que trazem as virtudes, né? E esse plano espiritual e esse estudo que nós procuramos fazer é algo que vai trazer para nós uma reflexão para uma ação, né? Para uma vivência maior em nossas vidas, porque estudar é importante, né? Quando a gente abre o Evangelho, né, nós vamos encontrar sempre aquela frase que é maravilhosa: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, né? E a gente junta aí os dois e mescla a necessidade de estarmos nessa comunhão, né, dos dois, tanto estudar como amar. Amar e estudar. Fazer esse casamento, né, bonito, né, essa união do estudo com o amor. Então a doutrinária, ela tem essa função, né, e traz reflexões importantes para todos nós. O nosso cérebro, ele, né, permeia, né, essas nuances de informações e refletimos, pensamos e começamos a fazer conjecturas com a nossa vida, né, com a convivência com os outros, né? Então é muito importante, né? E por que eu abri esse parêntese logo no início? Para essa inicial, né, argumentação. Porque é importante nós sabermos o porquê de estarmos aqui nesta noite, né? Não existe o acaso, existe uma fundamentação. Nós estamos hoje aqui porque queremos, porque sentimos em nós uma vontade de aprendermos, né? De nos conectarmos com esses valores, né? Aprendermos e nessa conexão nós estabelecermos reflexões para a nossa vida diária, né? Então nós trouxemos essas reflexões e essas revelações do plano superior com fundamento no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós poderíamos também utilizar outros, né, livros, né, também que são muito importantes dentro dessa progressão, né, de informações, mas o Evangelho, ele no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, né, vai nos relatar as 3 revelações. Essas 3 revelações, elas são, como poderíamos dizer, o carro-chefe, né, aquela iniciação, o que abre, né, a vivência proposta pelo Evangelho, né, mostrando para todos nós, sejam bem-vindos, né, quem está chegando pela primeira vez, quem já está, né,
aí desde o início, né? Então, assim, essa mensagem, eu não vim destruir a lei, e essas 3 revelações, elas são conhecidas por todos nós. Nós temos esse conhecimento, mas ter o conhecimento é diferente de praticar, né? É diferente de vivenciar. Por isso que nós estamos sempre, né, ouvindo, né, sempre lendo, sempre interpretando. Cada dia que a gente abre o Evangelho e a gente fala assim, meu Deus, que situação hoje eu vivi, e de repente a aplicação desse ensinamento do Evangelho veio diretamente para o meu coração, veio diretamente para a minha mente, eu consegui solucionar, a resposta estava no Evangelho, né? E eu não tinha encontrado ontem e hoje eu encontrei. Então é algo assim muito bonito aquilo que está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a gente vê a beleza trazida por Allan Kardec e toda a pleiade de espíritos da codificação espírita. E aqui nós abrimos um parêntese, né? Ontem, 18 de abril, né, comemora-se a data de publicação do Livro dos Espíritos. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec, ele codificou, ele colocou, né, em perguntas e respostas, o livro inicial da doutrina espírita. Então, nós procuramos, de uma forma bem simples, né, todos já conhecem o nosso estilo de trabalho, né, trazermos essas informações para todos vocês. Informações que muitos poderiam dizer assim, já conheço, correto, já sei, também correto, já li, já entendi, né? Eu já pratico, né? Coisas normais que dia a dia nós falamos, né? E isso é tranquilo, né? É muito importante nós termos essa consciência de conhecer, de saber, de viver, de praticar e de nos recordarmos sempre, de estarmos nos reciclando e fazendo as conexões dessas revelações do plano maior, do plano espiritual, né? Nós também, antes de adentrarmos nesse capítulo, eu não vim destruir a lei, né? As 3 revelações, que é justamente a temática, né, das revelações dos planos superiores ou do plano superior, nós nos recordamos e fica aqui uma forma, né, de darmos, né, um toque, um conselho, né, uma nuance, um linkzinho, né, de alicerce para essa comparação com o Evangelho, com aquilo que vai ser falado, com as obras de André Luiz, né? Nosso Lar, No Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna, Entre o Céu e a Terra, Libertação, e a Vida Continua, né? Sexo e Destino, Agenda Cristã e todas as outras obras do nosso querido André Luiz através de Chico Xavier. Por que nós nos reportamos às obras de André Luiz? Porque André Luiz, esse espírito que através de Chico Xavier traz esse compêndio de informações, né, de obras maravilhosas, relata o plano espiritual, né? Relata as informações que estão previstas, né, na psicografia de Chico Xavier, dos mais de 400 livros do nosso querido Chico, como informações fundamentais do plano espiritual. Então, é uma riqueza para nós, né, termos esse conhecimento das obras, né? E muitas, né, tocam o nosso coração, ou todas, né, nessa argumentação maravilhosa e nesse link que pode ser feito, né, para o que vai ser argumentado do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso Lar é o livro inicial e né,
sinal de uma informação também cinematográfica, né, que relata a vida de André Luiz, né, e momentos belíssimos da colônia Nosso Lar, situada no Rio de Janeiro, vai descrever, né, e vai fundamentar essa introdução, né, do nosso trabalho, quando o querido André Luiz ele vem reportar-se as, né, fundamentações, as características, né, e os pontos, né, as localidades, né, todo o sistema de funcionamento do plano espiritual nesta colônia espiritual. Então vejamos a riqueza de um livro. Este livro ele traz, né, informações fabulosas, né, do Bosque das Águas ao local onde se realiza as preces, as câmaras de retificação, o Palácio da Governadoria, né, as descrições dos ministros que coordenam a colônia Nosso Lar, as casas, né, que no caso, né, o próprio André Luiz e outros espíritos também são convidados a conhecerem, né, o Aeróbus, o Bônus Horas, né, então todo esse conjunto de informações, de revelações do plano espiritual, né, para todos nós. Então é algo assim maravilhoso, né, e por isso nós trouxemos como uma forma de mostrar a riqueza, né, do conhecimento espírita, além da codificação espírita que nós vamos adentrar mais adiante, né? E nos recordamos agora, né, não tínhamos, né, não estava no script, viu, Estevão? Não estava, né, da descrição também, que é uma revelação do plano superior, de Irmã Sheila e Caibá Schutel, com a colônia Alvorada Nova, né? Todos sejam bem-vindos quem está entrando no momento, né? A colônia Alvorada Nova, que fica no estado de São Paulo, uma colônia espiritual, né, onde Caibá Schutel, né, que foi ou é, vamos dizer assim, foi quando esteve encarnado e é agora como espírito, esse grande baluarte e condutor, diretor, né, desta colônia Alvorada Nova, situada na grandiosidade da cidade e estado de São Paulo. E juntamente com o espírito Irmã Sheila, essa grande mentora do amor, que trabalhou na época da Segunda Guerra Mundial como enfermeira, e que Chico Xavier traz mensagens muito belas a respeito, né, dos ditados, né, e das informações de Irmã Sheila. Fica até uma informação muito linda, que é uma mensagem de Irmã Sheila, que é Sinais de Alarme, que é muito linda, quem quiser procurar e ler depois, vale a pena. Essa colônia Alvorada Nova, ela é registrada também em um livro, né, onde Caibá Schutel e Irmã Sheila definem de uma forma assim grandiosa a colônia Alvorada Nova. E algo nos chama muita atenção nessa revelação do plano espiritual, através de Caibá e Sheila, que é as crianças, ou melhor, que são as crianças, né? Essa colônia Alvorada Nova, ela tem um local, né, específico, que é chamado Hospital das Crianças, né, onde são conduzidas crianças necessitadas, né, de refazimento emocional, espiritual, né, que chegam ao mundo espiritual. Olha que informação belíssima, né? Porque poderíamos dizer, só quem chega no mundo espiritual são as pessoas maduras ou idosas, né? Não, as crianças chegam também. Nós sabemos, estudamos o Livro dos Espíritos e sabemos que chegam em tenridade, né? E as colônias espirituais estão preparadas, né? E uma delas, nós já temos a informação, no caso, segura, né? Fundamentada, né? No livro Alvorada Nova e tantas outras obras também, se formos pesquisarmos, desse hospital, onde as crianças são levadas e tratadas com muito carinho, com muito amor, né? Assim como os idosos, as pessoas já maduras, né? Já de uma certa idade, os jovens também,
Então, o mundo espiritual, o plano espiritual e as revelações espirituais atingem, né, todos nós como espíritos nessa condução nossa dentro desse processo de evolução, né? Então, eu trouxe essas informações para ilustrar, né, tornar um pouco assim mais dinâmico, né, e instigar a gente assim a buscarmos os livros, né, a lermos, a estudarmos, né, a nos dedicarmos às informações desse tema tão bonito e tão bem escolhido, viu? Parabéns à equipe doutrinária da Casa Confraternização Espírita por um tema tão interessante, revelações do mundo espiritual, que 1 hora é pouco, né, para a gente colocar, mas estamos aqui tentando e vamos conseguir, né? Então, assim, né, e abrindo o Evangelho, nós vamos encontrar o capítulo, como nós já tínhamos falado logo lá no iniciozinho, quem está chegando agora, né, o nosso boa noite, que é Eu não vim destruir a lei, capítulo 1. Né? Esse capítulo, ele fala das revelações, certo? Essas revelações, elas são bem claras, né, e fundamentadas em duas personalidades, no caso, as duas primeiras revelações, né? A mosaica, a de Moisés, né, que trouxe para todos nós duas partes bem distintas que são relatadas no Evangelho, que é a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, né? Uma que é invariável, que é a lei de Deus, que é imutável, né? E a outra, né, que é incontestavelmente variável. A lei de Deus, como primeira revelação, né, ela traz os 3 mandamentos. Eu não vou aqui ler os mandamentos, porque estão lá no Evangelho, a gente pode pegar, ler, né, os 10 mandamentos, apenas citar: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Enfim, são os 10 mandamentos que são formulados como a lei de Deus. Então chega Moisés, né? Moisés trazendo a revelação, né? A revelação do plano espiritual, da justiça. Hoje nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo que fala-nos a lei de justiça, amor e caridade, nós vamos encontrar o que é a justiça. Justiça é respeitar o direito de cada um, né? É eu estar aqui falando e vocês, com todo respeito, me assistindo. Eu, né, preparando um trabalho, né, conduzindo, né, mentalmente e com todo respeito, levando para vocês esse trabalho, né? Então, isto é justiça. É um casamento, né, entre os seres e o respeito. É a justiça. Então Moisés chega e traz essa noção de justiça para uma sociedade onde era a estrutura, né, vamos dizer assim, social, intelectual, moral, muito forte e marcada, né, naquilo que é, para nós espíritas, muito corriqueiro, o olho por olho, dente por dente. Eu falo corriqueiro falado, né? Quando se fala Moisés, né, ele veio numa sociedade patriarcal, onde se predominava o olho por olho, dente por dente, toma aqui, daqui, dá lá e tal, né? A vingança, né? Então ele veio e trouxe essa justiça, né? E os espíritos colocaram no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E poderíamos até perguntar: por quê, né? Mas não há porquê, há para quê? Para mostrar a importância, no caso de Moisés, dentro da estrutura das revelações, né, do plano superior, né, que a justiça é fundamental, é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Que o homem, ele precisa trabalhar dentro de si essa noção
de ser justo para com ele e para com o outro. Ele precisa trabalhar dentro do seu coração, né, perguntas tais quais: eu sou justo com o meu próximo? Eu sou justo com as minhas relações sociais? Eu ajo com justiça no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, no convívio da minha casa espírita? Eu tenho a justiça como uma lei básica na minha vida, mesmo que eu ainda não consiga praticar, mas será que eu já comecei a ter essa noção do que é justo, do que é respeitoso dentro de mim? Então, é importante, e foi e continua sendo, como os Espíritos colocaram, a figura, né, de Moisés e a justiça da época. Era preciso que aqueles homens rústicos, né, mesclados na barbárie, no orgulho, terem a noção do que era justiça, mesmo que olho por olho, dente por dente. Era preciso eles terem um conhecimento que existia algo maior, né, uma energia muito maior, né, do que eles, né, do que o homem, conduzindo-os no campo da justiça. Então, essa revelação trouxe a justiça para a humanidade. E veio personificada, veio em um homem, Moisés, né? A segunda revelação, e que todos nós já temos também, né, esse conhecimento, mas é importante nós termos, né, como diríamos, né, a recordação, né, para fundamentar essas revelações, que é o Cristo. No Evangelho, quem abrir o capítulo 1, olha que coisa maravilhosa, não vai encontrar a palavra Jesus, né, como encontrou antes no capítulo inicial Moisés. Vai encontrar Cristo, e o Cristo é Jesus, né? E nós fizemos assim questão de trazer, né, o primeiro parágrafo do capítulo 1, que diz assim: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha que lindo, né? Jesus, ele não veio destruir a lei de Deus. Ele não veio destruir tudo aquilo que Moisés construiu. Não. Moisés construiu para a época. Foi a revelação da época, do plano superior, né, para a maturidade dos homens daquela época. E o Cristo, né, o nosso amado Jesus, ele veio dar cumprimento. Ou seja, ele veio desenvolver aquilo que já estava sedimentado. Olha que processo educativo, né? Olha que educação. E uma comparação com a pedagogia de Jesus, que é fantástica. Quando nós abrimos aqui um parêntese para a vida prática diária, a vida material, né, a questão educacional, nós sabemos que uma criança, ela passa, né, pelos vários níveis educacionais, né, até chegar à faculdade, né? Escolher um curso universitário, fazer seu curso e posteriormente ter uma profissão, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado e, enfim, né, crescer educacionalmente. Assim demonstrou Jesus com a sua chegada, né? Ele deu cumprimento dentro da educação, né, aquilo que Moisés ensinou. Ele ensinou para a época e ele surgiu, e os homens da época do Cristo, né,
tinham a maturidade para assimilarem aquilo que o nosso querido e amado Jesus trouxe. Então ele veio dar o sentido, né, apropriar ao adiantamento dos homens, porque os homens já estavam adiantados, já não eram mais aqueles da época de Moisés. Então a revelação foi diferente, né? Por isso aí que eu concluo o que falamos desse capítulo, né? Eu concluo o parágrafo logo no início, quem procurar o capítulo 1 vai encontrar, que diz assim: por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Né? Então é algo assim maravilhoso. Jesus, né, ele mostrou os nossos deveres. Todos nós que lutamos no dia a dia, isso aí é tão normal, né? Nós falamos assim da questão da cidadania, né? Né? Tem gente que bate assim no peito e fala assim: eu sou titular de direitos e de deveres, né? Eu estou aqui reivindicando os meus direitos. E de repente a gente tem que, né, na nossa cabeça, e os deveres, né? E as responsabilidades devem ser cumpridas. Temos deveres, sim, e como cidadãos, né? E cidadãos, vamos colocar assim, já que estamos, né, falando de um tema eminentemente espírita, né? Grande abraço, né? Um grande beijo a todos, especial para toda a comunidade da confraternização espírita e daqueles que estão entrando também pela primeira vez e aqueles que já estão desde o início. Um grande abraço. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a humildade entra nesse aspecto deste argumento do Cristo, né? Os deveres. Para que eu, né, para que vocês, para que nós, nesse conjunto harmônico, né, da vivência dos nossos deveres e o cumprimento das nossas responsabilidades, urge como algo muito caloroso e forte, complementando a união da razão com a emoção, a humildade. O ser que tem em si a humildade, né? Não é a humildade da subserviência, de você baixar a cabeça para tudo, né? E simplesmente dizer tudo, você dizer sim, tudo você dizer não, ou muito menos a humildade de você não cuidar de si, do seu corpo físico, do seu aspecto, né, de limpeza, de higiene. Não é essa a humildade. É a humildade do caráter, né? A humildade do pedir, do agradecer, a humildade do falar na hora correta, a humildade do silenciar na hora correta, na humildade de utilizar 3 palavrinhas mágicas: por favor, me desculpe, né? Obrigada. Então Jesus trouxe essa humildade no cumprimento dos nossos deveres, né? E falando da fala, desculpe a redundância, nós lembramos daquela história que é comum também, e todos nós conhecemos, aquela historinha das 3 peneiras, né? Quem não se lembra, né? Que um senhor procura um mestre, né? E pergunta, e ao mesmo tempo fala também, né? E nessa indagação feita a esse mestre, ele diz assim: mestre, eu sempre gosto de falar muito, eu adoro falar, né? É algo que tem no meu coração, que palpita e que eu procuro falar, colocar para fora tudo, né? Só que tem horas, mestre, que eu estou me sentindo que
incomodado com a minha própria fala, ele diz assim, né? Tendo um gesto de humildade. E aí pede uma orientação ao mestre. Me oriente, mestre, o que é que eu faço para que a minha fala seja uma fala condizente, né, com algo que me faça bem, que meu coração esteja em paz, que minha mente, que os meus sentimentos estejam em paz. Aí o mestre vira para ele, né, e como todo mestre, todos sabem nessas historinhas, né, que a gente sempre relata, e diz assim para ele: querido aprendiz, toda vez que você for falar, né, e você for buscar alguém e externar a sua voz, pare um pouco, pense, né, e na estrutura das suas ideias, né, tudo aquilo que você vai externar, que você quer externar, faça uma indagação única, mas que tem uma trilogia. Aí o rapaz parou assim, o aprendiz, né, e ficou pensando, abriu os olhos assim, né, ficou meio que estupefacto, tomou aquele choque. Aí parou e disse bem assim: o que será? Parou e pensou, né? O que será que esse mestre vai me falar? E o mestre falou: antes de falar, reflita se o que você vai falar é útil. Faça essa pergunta: é útil? Aí o aprendiz ficou quietinho e ouviu. Depois, pergunte a você mesmo, ao seu interior: é necessário que eu fale? Mas é necessário mesmo? Tem que ser o mesmo? Com força. Aí desculpe o aí, então o aprendiz parou e ficou assim, pensando, tal, né? E de repente o sábio, né, finalizou e disse assim: e pergunte, né, se é bom, se é útil, se é necessário e se vai trazer algo construtivo, se é bom. O aprendiz silenciou, né, e se retirou com aquela lição. E é uma lição que fica para todos nós, na expressão da nossa fala e nas lições do mestre com relação à humildade. Quando nós falamos no obrigada, por favor, desculpe, e da nossa fala, quantas vezes precisamos falar e podemos utilizar, né, essa sabedoria de reflexão, onde podemos indagar a nós mesmos: será que vai ser bom aquilo que eu vou falar? Vai trazer algo que vai construir, né, algo bom para o outro, para mim, para me fazer bem? É bondoso? Então eu vou e falo. Será que é útil? A utilidade também da construção, da revelação, do amor, do respeito, né? E será que é necessário falar naquele momento? Ou deixar um pouquinho, né, para falar depois, respirar fundo, aí vem um silêncio e falar posteriormente. É uma lição muito, muito, muito legal, que fica assim pra gente do dia a dia, a nossa família, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento onde todos nós somos convidados a convivermos com a nossa família, com os nossos amigos, né? Seja a nível tecnológico, pela internet, seja também a nível presencial em determinados momentos, né? Com os cuidados necessários que estão sendo tomados agora e sempre desde o início, né? E que todos nós aqui, com certeza, estamos tomando para que tenhamos, né, a saúde em plenitude, como fala o espírito Dr. Hans, através de Lindomar Coutinho, no livro Projeto Melhorar-se, Saúde em Plenitude, que é muito lindo e vale a pena nós
adquirirmos, lermos, né? Então, esse momento é um momento de reflexão dos nossos pensamentos e desta revelação, né, que o Cristo nos fez. A revelação, olha que coisa também maravilhosa, de que Deus é Pai, né? Essa revelação do plano espiritual trazida por Jesus e com maior, né, amor, com a oração do Pai Nosso, que tem uma força, né, quando a gente abre, né, as nossas bocas, né, os nossos lábios, né, ou então se a gente faz, né, quietinho, em silêncio, então com a nossa mente, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cairmos em tentações, assim como nós, né? Então é algo maravilhoso, né? Pai Nosso. Então ele chama o Pai, no caso Deus, Pai, Pai, Deus. Ele diz que Deus é o nosso Pai. Ele verbaliza, né? Porque uma coisa é estar no cosmos, está no universo, está na primeira revelação, né? Mas a outra é verbalizar. E ele verbalizou. E quando você se refere a pai, se você se refere a mãe, vamos aqui também abrindo, né, um outro foco, você se refere a um mandamento que é incrível, né, que é grandioso, que dá àquele que veio na condição de pai e de mãe uma sensação de alívio, de tranquilidade, de respeito, de autorrespeito muito grande, que é honrar pai e mãe. Como é belo, né? Você ter o seu pai, você ter a sua mãe, seja pertinho de você aqui, ou coladinho fisicamente do seu lado, na sua casa, ou em outro lar, outra casa, ou então já no plano espiritual, você ter o seu pai e a sua mãe, e você ter a convicção, a certeza de que estão, né, ligados com você, que nada acabou, que tudo continua, que somos eternos, que somos espíritos, princípios inteligentes, e você fazer essa conexão do mandamento maior, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, com este mandamento, honrar pai e mãe, enche os nossos olhos de lágrimas, porque você honrar o seu pai e você honrar a sua mãe, não importa se você veio do ventre da sua mãe, né, ou se você está na condição, né, de ter um pai, né, adotivo, ou uma mãe também adotiva, mas que lhe forneceram um sentimento do amor, lhe abraçaram, né, como filho, e você correspondeu a esse sentimento com respeito. É algo assim que emociona a todos nós, porque nos acalenta. Porque assim como nós, né, somos todos irmãos, né, eu estou aqui falando, mas todos nós aqui falamos também, né, seja em público, seja em casa, seja no trabalho, seja na sociedade, todos nós falamos. E de repente, todos nós temos a certeza de que somos irmãos. Por quê? Somos filhos do mesmo Pai, Deus, né? Somos filhos do mesmo Pai. E também, nós espíritas, né, temos uma grande admiração por Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, a mãe de Jesus, esse espírito lindo, né, que traz várias nomenclaturas dentro da religiosidade cristã, né, ou não, que revela a divindade de Maria de Nazaré, né?
esse amor lindo de Jesus, que fez ele, nos momentos finais, dizer a João, o evangelista: aqui a tua mãe, aqui o teu filho. Ou seja, ele estava dizendo a João: cuida, de minha mãe, cuida desse anjo de amor que me fez voltar à terra e ser a terceira revelação. Cuida dela, que ela vai cuidar de ti. E assim foi. E João cuidou tão bem, que se tornaram íntimos, e o amor cresceu, e João sobreviveu assim, viveu muitos e muitos anos, porque o amor, ele nos dá uma força grande, nos mantém acesos, vamos colocar assim numa linguagem bem popular, nos mantém vivos, felizes. O amor, ele resplandece em nosso coração, nos alimenta, nos fortalece, não importa. Amo uma planta, um animal, uma criança, um jovem, um adulto ou idoso, ao pai e à mãe, mais ainda, você amar os seus pais, que coisa linda. E o Cristo demonstrou isso, com esse amor maravilhoso que ele tem por Maria e por José também, dentro da historiografia, encontraremos os vínculos afetivos e a lei do trabalho, o Cristo carpinteiro. Olha que revelação do plano superior, mostrando que nós somos os carpinteiros do Cristo, os trabalhadores do amor, que estamos aqui trabalhando firmes nesse momento tão difícil da Terra, nesse momento em que essa pandemia assola o planeta e que a gente, às vezes, nas nossas noites, as lágrimas descem e que nós queremos confortar tantas pessoas e não podemos, mas paramos e oramos e pedimos a Deus. Aí surge, o Consolador prometido por Jesus, o Consolador. Surge a terceira revelação, a revelação do plano espiritual, do plano superior. As revelações espirituais, e aí surge o link, lembra do início que nós falamos de André Luiz, do nosso lar, Alvorada Nova, das colônias espirituais, o que os espíritos nos fornecem de informações fantásticas para todos nós. O espiritismo, a doutrina do amor, a doutrina que nos consola nesse momento, tão desafiador para todos nós. É um desafio muito grande. O desafio estarmos longe fisicamente uns dos outros, de querer tocarmos nas mãos uns dos outros sempre, de abraçarmos, de confortarmos nos momentos de dificuldade, de desafios também. É um desafio não podermos abraçar como gostaríamos, que às vezes a gente vai lá, até joga um cobertor e abraça, e sorri, mas é um desafio não podermos estar constantemente na nossa casinha de fósforo, toda segunda-feira, abraçando, conversando, trocando ideias, planejando, os trabalhos vindouros, as jornadas, as seleções de estudos. Então é um desafio que lá no nosso coração a gente para de vez em quando à noite e as lágrimas descem e a gente pede a Deus: ó Senhor, facinho de todos, nos livra dessa situação de imediato. Aí vem a resposta na nossa consciência e a revelação do Espiritismo. Estamos na transição planetária. Lembramos de Divaldo: poderíamos ter uma guerra nuclear e veio apenas, com todo respeito, a dimensão da dificuldade, o vírus, E o Espiritismo vem como revelação do plano superior,
ser a nova ciência a revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Incompreendidos na época de Jesus ainda, porque Jesus não falava de perispírito. Jesus não falava, de duplo etérico. Jesus não falava de colônias espirituais. Não falava. Jesus não falava de fluidos. Jesus curava, tocava, mostrava, exemplificava o Deus Pai. E vem Allan Kardec, e aí sim, não é uma personificação em um homem como Moisés e Jesus, revelações, mas o Espiritismo como o controle universal dos espíritos. E esse homem grandioso que ontem, 17 de abril de 1857, trouxe a lume o Livro dos Espíritos, que explica todo esse processo pandêmico que nós estamos vivenciando, que explica o porquê das passagens repentinas e o retorno de muitos para a pátria espiritual. Esse espiritismo divulgador do amor, que consola as nossas dores, que quando as nossas dores são tamanhas e enormes, acalenta e fortalece com a bandeira: fora da caridade não há salvação. Porque não é a salvação de estarmos livres de desafios, mas é a salvação de estarmos com a consciência tranquila nessa transição planetária, de estarmos no trabalho do bem, de estarmos ajudando, se não estamos ou abraçando ou tocando, mas estamos orando e trabalhando no amor, como ciência, filosofia e religião, que a própria doutrina espírita nos mostra. Então, essa aliança dessas três revelações nos fortalece. E essa mensagem desta noite, com todo amor e carinho, do Departamento Doutrinário da Casa Espírita Confraternização Espírita, que nós amamos muito, muito mesmo. Falamos casa, não é a matéria, é o lar, São as pessoas todas que frequentam essa casa e que no cotidiano demonstram amor e que nós amamos e nos sentimos parte dela, Um pedacinho de nós está com vocês. Ela vem, mostrar para nós nesta noite que a trilogia Moisés, Jesus e Espiritismo fortalece o campo mental de todos nós. São as revelações. E a trilogia trazida por Allan Kardec, tolerância, solidariedade e trabalho, também nos fortalece. Muito. E tem outra trilogia que nos fortalece também com grande dimensão interior. Fé, esperança e caridade. Tenhamos fé, tenhamos caridade, tenhamos esperança. E oremos, vamos orar. Vamos orar agradecendo a Jesus, agradecendo ao Cristo pela oportunidade deste momento de amor e de paz, de reflexão e de ponderação nas nossas atitudes em frente à atualidade e em frente às nossas vidas, porque sejamos instrumentos de paz, como diz Francisco de Assis. Senhor, fazei de cada um de nós instrumento da tua paz. Se existir tristeza, que sejamos alegria. Se existir dor,
sejamos o amor. Se existir a falta de fé, sejamos a luz acesa dessa fé. Ó Mestre, fazei com que o nosso amor seja maior, com que a nossa fé e a nossa caridade se expanda, como afirmou Francisco de Assis, referendado por Jesus. Muita paz para todos nós, muita luz para essa casa de amor e para toda a humanidade tão necessitada, tão carente desse sentimento propulsor da evolução, que é o amor. Muita paz para todos. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.